E aí, né, doutora, eu já entro num outro assunto que está relacionado com peso e com crescimento, a estatura também, o comprimento, né? Que é o cérebro também, obviamente, né? Porque a gente precisa nutrir, né? Que é a questão da introdução alimentar, né? A introdução alimentar é uma coisa que tem muitas dúvidas nesse contexto, né? Primeiro porque a alimentação, né, doutora, é uma atividade extremamente complexa, né? É uma das atividades humanas mais complexas que existem, porque envolve todos os sentidos dessa criança e envolve condições que ela precisa ter, né, como controle postural, né, por exemplo, né? Então, a alimentação não é só colocar a colherzinha com a comida na boca, né? Mas é entender o que significa colocar esse alimento na boca em termos de gosto, em termos de saber abrir e fechar a boca, saber engolir, saber localizar o alimento, olhar para o alimento, colocar a mão no alimento, estar sentada, né, ter um equilíbrio. Ou seja, é uma atividade que envolve muitos aspectos do desenvolvimento, motor, Diria sensorial, todos. todos, Talvez todos. todos, 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 né? E que depende de pré-requisitos dessa criança, né? Então, assim, a grande dúvida maçante para as mães, né? Mas corrige ou não corrige a idade para fazer a introdução alimentar, né? Por exemplo, meu filho já está com 6 meses cronológicos, mas não senta. O que eu faço? Né? Eu começo ou não começo? Então a gente fala, opa, peraí, né? A gente fala, calma, olha, conversa com o pediatra, vê se a gente não tem que corrigir a idade, olhar os pré-requisitos dessa criança, né? Então, eu queria ouvir você sobre essa questão, porque a introdução alimentar é algo que gera muita angústia para os pais de prematuros, porque envolve todas essas questões que você já pontuou, né? Do ganho de peso especialmente, mas também de massa encefálica, porque a criança desnutrida, né? Não tem esse crescimento do tecido, né? A gente sabe disso, né? Eu queria que você falasse pra gente sobre isso, porque a ansiedade dos pais de prematuros é tamanha nesse contexto. É muito. Introdução alimentar, eu acho que é um dos pontos mais desafiadores aí nesse primeiro ano de vida, acho que para qualquer família, qualquer pai, mãe, acho que é muito desafiador justamente por isso, porque requer uma interação de todos os aspectos do desenvolvimento da criança, né? E gera muita ansiedade, gera muita expectativa. Para a família do prematuro, mais ainda. E assim, para já começar, tem que corrigir a idade, não tem jeito, né? Se a gente, né, espera que se a gente faz essa correção para a gente ter uma noção melhor do desenvolvimento, como é que a gente não vai usar essa corrigida, né? Essa coisa de, eu vou começar a alimentação complementar com 6 meses. Da onde tirou isso? De onde saiu isso, né? Porque a gente achou bonitinho, porque a gente achou que 6 meses de aleitamento tá bom. Não é, isso tudo tem intensa relação com o desenvolvimento da criança. Então, é próximo dos 6 meses que a maioria das crianças vai estar pronta para comer, né? Vai mostrar os pré-requisitos, como você falou, que, né, em muitos lugares a gente vai ouvir como sinais de prontidão, né? As pessoas falam muito isso. Então, o que são esses pré-requisitos, o que são esses sinais de prontidão, né, que a gente precisa observar? Em torno dos 6 meses, a criança já tem uma postura mais ereta. Nem todos vão estar sentados, né? A gente fala sem apoio, né? Você coloca a criança sentada, ela fica ainda, né, cambaleia, mas consegue manter o tronco, né, ereto sem cair, né? Enfim, nem todos, mas a maioria está geralmente já conseguindo permanecer um tempo mais prolongado com um tronco mais ereto. Existe o reflexo de extrusão da língua, que é um reflexo muito frequente no bebezinho menorzinho, que tende a desaparecer em torno de 5, 6 meses de vida, que é aquele reflexo que toda hora a criança está fazendo aquela, né, extrusão da língua. E isso atrapalha na hora de comer. Então, se a gente começa a comida muito cedo, né,
Nos tempos antigos, com 4 meses, a gente começava, esse reflexo tá ali muito presente. Você coloca a comida na boca da criança, ela faz o reflexo e acaba cuspindo. Então, assim, atrapalha, né? Aquela criança não está pronta. Então, com 6 meses, a criança já tem uma noção maior dela no todo da família, ela já começa a observar o que os pais, os irmãos fazem e tem interesse em imitar. Então, é aquela criança que às vezes está ali sentadinha do lado da família, almoçando, e quando você olha para a criança, ela está ali observando, olhando aquele processo, mastigando, às vezes fazendo aquele movimento quase mastigatório. Então, assim, tem um pouco do socioemocional, tem um motor de conseguir ficar mais ereto, de conseguir fazer esse movimento, né, mastigatório. Tem a questão da sensibilidade que vai estar melhor, então para ela entender as texturas diferentes que ela vai entrar em contato, tanto na boca quanto nas mãos. Isso engloba tudo, então a gente espera que próximo aos 6 meses a criança já mostre esses sinais que vão mostrar pra gente, não, essa criança está pronta para começar a comer, está pronta para entrar em contato com novas texturas, novos sabores, né? E não vai ter risco, né, tão grande de engasgo, ela vai conseguir seguir com essa nova proposta que a gente tem na vida dela. E aí, quando a gente pensa numa criança prematura, a gente tem que lembrar que aquela criança perdeu aquele tempo de desenvolvimento intraútero que pode fazer diferença para ela quando ela chega aos 6 meses, né, cronológicos. Então, talvez um prematuro extremo aos 6 meses cronológicos não consiga manter o tronco tão ereto. Exato. E aí, como é que a gente vai dar comida para essa criança? Né? Você vai querer que ela coma deitada no carrinho, numa cadeirinha de descanso? Não tem como. Então, assim, a gente precisa que esses outros, né, aquela coisa do trenzinho, a gente precisa, né, que os vagões lá da frente estejam já cheinhos para a gente começar a encher o próximo. Então é isso. A gente tem que ir corrigindo e avaliando. Às vezes o prematuro vai começar a comer aos 7 meses cronológicos, alguns aos 8, né? Alguns podem ter tido alguma complicação maior durante a internação que talvez não permita uma mastigação tão efetiva, né? E aí tem super importância, né, na nossa avaliação, as avaliações multidisciplinares, né? Tem crianças que precisam da terapia ocupacional para comer, porque elas não conseguem conjugar todos esses marcos, essas questões do desenvolvimento para ir fazer uma alimentação efetiva. Tem crianças que vão precisar do auxílio da fono, né? Então, assim, isso tudo é mais demorado no prematuro, né? Pode ser fácil, mas, né, não necessariamente vai ser. E tem que corrigir, não tem jeito. Senão a gente vai querer introduzir uma alimentação complementar super complexa, super desafiadora numa criança que não está pronta. Vai dar errado. E aí vai ser o quê? Frustração, assim, atrás de frustração. Não tem por que a gente nem submeter a criança a isso, nem a família. Então, assim, não é a hora, a gente vai esperar. Se a gente achar que tá quase chegando a hora, mas ainda não tá legal, vamos correr atrás. O que a gente pode estimular? Que profissional que a gente pode pedir ajuda? É isso. A gente vai esperando o tempo da criança, mas aquela espera ativa, aquela espera observadora, pra gente ver, ó, a gente tá esperando, mas ainda não tá bacana, vamos correr atrás pra gente tentar começar, ou então não é a hora ainda, vamos, né, focar aqui nesse ganho primeiro para depois a gente tentar comida. Então é isso, vai aos pouquinhos. Então, assim, é difícil mesmo para todas as crianças, né, algumas é muito tranquilo, algumas famílias vão passar por essa fase muito tranquila, mas em geral, o que a gente vê no consultório, até para crianças nascidas a termo, é desafiador mesmo. Exatamente. Então, assim, né, não se cobrem demais porque é difícil. Exatamente. Nossa, eu acho que essa parte da nossa conversa é fundamental para acalentar várias mães aí que têm muitas dúvidas, né? E eu chamo a atenção da confiança que a gente precisa estabelecer com o pediatra que a gente escolhe, né? Então a gente tem que ter muita confiança no que o pediatra está dizendo. Não é o que, mas a minha cunhada fez assim, mas a minha mãe está dizendo isso, mas o meu vizinho está dizendo aquilo.
né? Porque a sociedade, ela não tem o dever e a obrigação de saber das particularidades da prematuridade das crianças de risco, né? Quem tem o dever e a obrigação é o pediatra que está acompanhando essa criança, né? Então, os pais precisam ter total confiança nesse pediatra. E o pediatra precisa entender, né, doutora, de crescimento, que vocês sabem, são os profissionais que mais sabem de crescimento, é o pediatra, e também de desenvolvimento. Porque se o pediatra não entende de desenvolvimento, ele pode, de repente, começar uma introdução alimentar num período que a criança não está preparada para tal, né? Então, é importante que os pais conversem com o pediatra, que os pais dialoguem, é aquilo que você falou no nosso começo, né? Conversem com o pediatra como se o pediatra fosse seu amigo, porque tem que ser essa confiança, né? Tem que ter esse afeto de dizer, olha, não está preparado. Se não está preparado, é o pediatra que vai saber o que ele precisa fazer. Né? O que a gente vai introduzir? É um leite especial? É chamar a ajuda de alguém? O que a gente vai fazer? É o pediatra que vai saber. Né? Se precisa ou não de chamar, ou se ele vai conduzir da forma como ele deve conduzir.